Quando nós éramos crianças, a gente assistia desenhos animados. E esses desenhos animados passavam no Bom Dia e Companhia, que eu acredito que muitas pessoas assistiram desenhos animados no Bom Dia e Companhia. Depois, algumas pessoas migraram pra Cartoon Network, que inclusive eu fiz isso. Depois foi pra Nickelodeon, depois foi pra Disney Channel, entre outros e outros canais que passavam desenhos animados. Mas tinha um canal que pegava alguns desenhos que, nesses canais que eu acabei de citar, não eram tão famosos e que os canais também não davam muita atenção, ou pegava alguns desenhos desconhecidos que eram largados por aí, alguns desenhos antigos, e pegava esses desenhos e jogava nesse canal. Esse canal vulgo é Boomerang. Boomerang para algumas pessoas pode soar meio estranho e meio desconhecido, mas isso é uma coisa que você pode ficar tranquilo porque não era um canal desconhecido. Na verdade, muitas pessoas assistiam os desenhos que passavam na Boomerang, pois o Boomerang passava algumas coisas além de desenhos animados, como séries também. Ou seja, o Boomerang era o tipo de canal que, se não tivesse passando nada nos outros canais, os mais importantes, a gente ia pra ele, tá entendendo? Quando eu disse pra você que no Boomerang tinha alguns desenhos animados que eram desconhecidos, a gente assistia esses desenhos animados, olha que irônico. E são esses desenhos que a gente vai falar aqui, os desenhos desconhecidos que a gente assistia, pelo menos eu assistia no Boomerang, e que talvez você possa lembrar desses desenhos. O primeiro de todos aqui é o Show do Garfield. Esse desenho aqui pode ser muito comum para algumas pessoas porque o Garfield, ele é um personagem muito famoso na cultura pop. Só por você ter esse nome Garfield, você já pode ter assistido os filmes live action, né, que ele tem alguns filmes live action. Ele também tem alguns desenhos animados e o Garfield é muito antigo. O personagem, cara, é de 1900 e tarará, tá ligado? Então ele tem uma marca muito grande. E o Garfield, ele teve um show, né, um desenho animado para ele, chamado Show do Garfield, feito em 3D. Esse desenho passava na Boomerang, sim, ali por volta das 8 ou meio-dia, tá ligado? Tipo assim, mas de vez em quando aparecia no canal entre outros horários. Mas o Show do Garfield, a história que era contada ali, era o Garfield, o seu dono e o cachorro do seu dono vivendo umas aventuras ali dentro da casa e o Garfield comendo a lasanha. Mas era aquele típico desenho genérico, sabe? É um desenho genérico do Garfield, mas o que chamava a atenção de verdade, pelo menos quando eu era criança, é que esse desenho era em 3D, sabe? E era difícil na época a gente ter desenhos em 3D. Inclusive, a Boomerang tinha outro desenho em 3D que eu vou contar aqui agora. A Escola de Susto do Gasparzinho. Sim, esse desenho aqui, algumas pessoas podem ter assistido, pelo menos eu quero acreditar. Alguns amigos meus aqui da vida real, a gente conversou sobre esse desenho e sim, eles assistiam. Então não era só eu, esse desenho era reconhecido um pouquinho na época. O Gasparzinho, assim como o Garfield, ele é um personagem muito famoso na cultura pop. Pelo menos antigamente. Eu acho que hoje em dia talvez algumas pessoas não conheçam o Gasparzinho, algumas crianças. Mas o Gasparzinho era sim um personagem muito reconhecido no passado. Mas hoje em dia você ainda cita o Gasparzinho, só que de uma forma meio pra brincar. Ah, sou eu, o Gasparzinho camarada, sabe? Tipo, algumas pessoas podem brincar assim, falando desse jeito. Mas ele teve sim um desenho animado, sabe? Em 3D, como eu disse. Nesse desenho animado, o Gasparzinho está na escola com seus amigos, né? Só que seus amigos de contos de fadas. Tá mais pra contos de Halloween, porque lá a gente tem vampiros, um zumbi, um Frankenstein, o Gasparzinho, e entre etc, etc. Ou seja, a gente tem muitos, mas muitos personagens ali da cultura Halloween, vamos dizer assim. E nessa escola eles aprendiam a assustar, eles aprendiam a ser monstros. Era uma Monster High misturada com Harry Potter, era tipo isso. Ou seja, esse desenho ele passava muito, mas muito no Boomerang. E todas as vezes que eu assisti ele, eu pelo menos eu gostava demais. E realmente o que mais me impressionava nem era o lance, tá ligado? De ser o Gasparzinho ali, era ser o 3D misturado com o Gasparzinho. O Gasparzinho ele tinha também filmes live actions, assim como o Garfield. Ou seja, o Gasparzinho era conhecido, era um desenho 3D e juntava personagens da cultura Halloween, mano. Olha que coisa maneira. Tinha outro desenho 3D que era Moranguinho, né? O Moranguinho, ou melhor, a Moranguinho. Esse desenho, cara, eu vou dizer pra vocês que eu não assistia tanto ele por vontade própria. Ou seja, quando ele passava esse desenho da Moranguinho, eu não curtia tanto. Não porque era um desenho mais feminino ou era mais colorido e tudo mais. Tinha Winx. A gente também tinha Polly, tá ligado? Então, eu assistia esses desenhos que eu acabei de citar aqui. Mas Moranguinho era um desenho que não me chamava muita atenção. Eu preferia assistir Teletubbies do que assistir Moranguinho. Eu acredito que, na minha cabeça de criança, eu achava a Moranguinho uma personagem muito genérica, uma personagem muito de marca. Porque eu acredito que a Moranguinho, ela foi criada nesse intuito, de ser uma personagem para vender produtos. Ou seja, mochilas da Moranguinho, cadernos da Moranguinho, bonecos da Moranguinho. Ela foi realmente uma personagem criada para vender produtos. E na minha cabeça, eu já sabia disso. E meio que isso
atrapalhava a minha perspectiva ao assistir o desenho animado. Mas o que eu lembro do desenho é que a Moranguinho vivia ali não sei se era uma cidade, mas ela vivia num bosque, vivia num lugar, e ali estavam outros personagens amigos da Moranguinho. Mas era um desenho realmente muito infantil. Era mais infantil do que esses que eu tava falando. Então o Moranguinho sempre foi um desenho assim que eu sentia que não era um desenho pra mim. Mas ele passava na Boomerang, passava. Esse desenho era realmente o tipo de desenho que eu só assistia quando não tinha mais nada pra fazer, realmente. Moranguinho sempre foi uma personagem assim que, de todas as personagens femininas, na minha opinião, ela era mais fraca. Angelo Rulli, esse desenho aqui, cara, mas muitas pessoas não conhecem. Mas eu conheço esse desenho e eu fico muito triste de ninguém saber. Eu adorava esse desenho, eu adorava o lance dele. Peraí, eu vou explicar aqui pra você, né, o que é esse desenho. Ângelo é um garoto que ele é meio atrapalhado e ele acaba fazendo coisas assim que atrapalham a vida dos outros. E sempre se metia em furada. E essas furadas que ele acabava se metendo, ele tinha que bolar um plano. Ele literalmente era o Fred, tá ligado? Do Scooby-Doo. Ele gostava de armadilhas, ele gostava de montar planos pra se livrar dos seus problemas. Ou seja, de uma forma aleatória aqui que eu posso te contar, que você possa entender. Suponhamos que ele se meteu numa borrada na escola e que ele ficou na detenção. Aí ele tinha que bolar um plano pra sair da detenção sem o professor ver. Era tipo isso que eram os episódios. E eu achava muito legal porque também era um desenho 3D. Mano, é sério, a Boomerang era chonada em desenhos 3D. Ou seja, esse desenho aqui, eu achava ele muito original. E ele tinha personagens marcantes, personagens que eram gostáveis. Todos os episódios, apesar de serem repetitivos, eram divertidos. Porque Phineas e Ferb é um desenho repetitivo. Acontece muitas coisas iguais em todos os episódios, só que Phineas e Ferb é divertido. E Angelo Rulli era mais ou menos isso, tá ligado? Todos os episódios eram repetitivos, só que com umas coisas diferentes. Elliot Kid. Esse desenho aqui era o meu favorito. De todos, ele é meu favorito. Esse desenho vale um vídeo só pra ele aqui no canal. E eu digo isso porque Elliot Kid era um personagem que eu me identificava muito quando era criança, porque ele era uma criança com uma imaginação fértil. Ou seja, a trama dos episódios girava em torno disso. O Elliot ganhava um cachorro e ele imaginava que esse cachorro era um monstro que ia devorar a sua família. Aí, por ser uma criança, sei lá, de 8 anos, 9, ele meio que se metia em confusão por causa disso. Na visão dele, qualquer coisa nova era já uma ameaça. Por isso que Elliot Kid era um desenho que eu adorava muito. Esse desenho pode ter até um vídeo só pra ele aqui no canal, do tanto que eu gostava desse desenho. Um dia eu vou parar pra assistir pelo menos um episódio, mano, porque eu lembro que eu gostava demais desse desenho. Elliot Kid realmente foi um personagem assim, cara, que quando eu assistia, nossa, eu me identificava muito com ele, porque eu era uma criança com uma imaginação muito fértil. Ele tinha personagens assim marcantes, ele era um desenho, se eu não me engano, francês ou italiano, mas tá aparecendo na tela qual lugar era feito o desenho. Então os traços do desenho eram diferentes, sabe? Era repetitivo, acontecia em todos os episódios a mesma coisa, só que era, como eu disse pra vocês no Angelo Rulli, acontecia coisas diferentes. Então, ou seja, o desenho era legal. Eu adorava esse desenho. Bom, eu posso fazer uma parte 2 se vocês lembrarem, né, de outros desenhos que eu passava na Boomerang. E se você ficou até o final desse vídeo, deixa seu like no vídeo, se inscreva-se no canal, ativa o sininho, pois fazendo tudo isso, o YouTube vai entregar os meus próximos vídeos. Eu vou deixar esse vídeo aí que tá aparecendo na sua tela pra você clicar, beleza? Que esse vídeo tem muito a ver com o tema que eu tô falando aqui nesse vídeo, entende? E também dá uma outra chance pra outro vídeo aqui do canal, mano, porque se você gostou desse vídeo, eu acredito que você vai gostar desse daqui também. É isso, tamo junto e a gente se vê na próxima.